Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar do Fórum do ICFJ, International Center for Journalists. Hoje a gente vai seguir naquele formato de conversa aberta e o assunto de hoje é um projeto bem bacana chamado Caravana, Projeto Caravana, né? Que é uma iniciativa tocada pela Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é uma espécie de curso itinerante que vai se movendo de cidade para cidade para ensinar jornalismo. Acho que quando eu falo ensinar jornalismo, até eu fico um pouco, né, travado. Será que é ensinar exatamente? Será que é ajudar? Promover melhor, vamos dizer melhor, promover treinamentos, formações em jornalismo, né, pelo viés local, pela perspectiva local, a partir dos problemas e demandas da população da região em questão. E para a conversa de hoje, a gente chamou a coordenadora do projeto, a Nina Weingrill. Falei certo, Nina? Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Falou certo, sim. Na verdade, pode falar de qualquer jeito que a gente atende. Fiquei na dúvida se o W tinha o U ou se ia pelo V. Lembrando ao pessoal que o chat está aberto aqui. Boa tarde, Rafael. O chat está aberto aqui. Quem quiser mandar pergunta, dúvida, pode mandar ou pelo chat ou pelo Q&A que eu vou coordenando aqui, interrompendo se for necessário. Boa tarde, Carlos, também. Então, agradecendo a Nina pelo tempo disponível, agradecendo a vocês, a gente fazendo um pouquinho, num horário um pouquinho diferente dos webinars que a gente costuma fazer no fórum, normalmente é de manhã, às 10 às 11. Boa tarde, Martinho, para você deve ser boa tarde também em Angola. Então, a ideia de hoje é falar um pouquinho sobre o projeto, como ele funciona, quais os objetivos, quais os aprendizados, tanto dos participantes, como também da Abrage, né, dos coordenadores, dos professores, dos tutores. Então, Nina, gostaria de começar perguntando para você como que o projeto surgiu, se você esteve, né, junto do pessoal que o desenhou, e qual que é o objetivo do projeto Caravana, por favor. Bom, o projeto Caravana, ele é um projeto que ele nasce de algumas experiências anteriores que a Abrage teve, trabalhando com formação em territórios. Então, houve em 2018, um pouquinho antes da pandemia, a Abrage fez um projeto chamado Jornalismo e Periferias, que rodava 5 capitais, oferecendo formação para jornalistas e comunicadores de territórios periféricos, favelas, enfim, comunidades. E dessa experiência, então, a coordenação, né, a diretoria da organização começa a desenhar o que hoje é o projeto Caravana. Eu fui convidada, então, em 2023, a partir da experiência né, de construção da Enóis e da minha articulação com comunicadores em diferentes territórios, né, e também um pouco da minha trajetória olhando para jornalismo local, eu fui convidada, então, a coordenar esse projeto para a Abrage. Então, entro já com o projeto desenhado e aprovado, mas propondo também, a partir um pouco da minha trajetória, algumas adaptações para esse projeto, para que a gente pudesse incorporar um pouco mais demandas desses territórios com os quais a gente queria atuar, para dentro desse processo formativo. Então, essa história nasce um pouco assim, e aí hoje a gente tem, né, uma equipe fixa que sou eu e a Thaís, que trabalhamos diretamente na coordenação e na execução desse projeto, e temos colaboradores em diversas regiões que atuam com a gente nessas formações. Então, a gente está mais ou menos atuando dessa forma. E eu fiquei curioso para saber como é que se dá essa parte do, digamos, desse conteúdo local. Como vocês descobrem as demandas, as necessidades, ou para usar a palavra, né, digamos, da moda, a dor, né, local ali, que o pessoal quer saber? Como vocês conseguem coletar esse tipo de informação? Então, o projeto ele nasce com uma chamada pública, né, que a gente fez para diversos grupos da rede, né, não só da Abrage, mas redes parceiras, para que essas organizações se inscrevessem.
E um dos critérios para selecionar essas organizações era que elas tivessem identificado o que você está chamando de dores, né? Quais eram as demandas que essas organizações tinham para a sua atuação jornalística e de comunicação dentro do seu território. Então, a partir já do processo de inscrição, a gente consegue começar a fazer um diagnóstico para entender ali o que a Abrage tem para ofertar, né? Porque a Abrage é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que tem uma trajetória muito consolidada já, e inclusive uma atuação de formação, né, para jornalistas dentro desse segmento, o que a Abrage poderia ofertar, né, que casasse com demandas que essas organizações locais tinham. E aí, como é que a gente... Aí sim começa uma costura mais customizada de entender, tá, então a gente tem isso aqui para oferecer, vocês têm essa demanda, como é que a gente faz uma costura desses interesses? Então, a partir desse momento, quando a gente faz essa chamada aberta, seleciona as 10 organizações que iam participar desse piloto, a gente começa a fazer um processo de escuta mais aprofundada com essas organizações, para dar a entender de fato, né, como é que a gente desenhava junto com elas os percursos formativos que elas iam receber, tanto nos territórios, né, porque daí é uma ação mais pontual, que o caravana vai até o território e aí fica ali 2, 3 dias, junto com a organização e com a rede que essa organização quer formar, mas a gente também tem uma formação continuada para as lideranças dessas organizações que a gente faz ao longo desse 1 ano e meio, mais ou menos, de projeto, e aí a gente faz virtualmente, né? Então a gente foi equilibrando um pouco, mas muito a partir dessas escutas e demandas que a gestão dessas organizações apresentou para a gente lá no comecinho. E essas demandas, elas são muito parecidas entre si, entre as diferentes regiões do Brasil, ou são diferentes? Tem coisas diferentes, né? Coisas mais pontuais que têm a ver com o contexto regional. Então, quando a gente fala, por exemplo, da região norte, tem um olhar para questões ambientais, de invasão né, de terra, que são mais circunscritos, né, a contextos específicos, mas tem coisas que atravessam todos os territórios. E aí a gente está falando de um contexto mais nacional, né, de organizações que estão muitas vezes muito desassistidas, tanto pela própria estrutura jornalística, então não tem assim um grande jornal regional que dê suporte ou estabeleça diálogo, e também não tem nenhuma estrutura de segurança pública para a atuação dessas organizações dentro do território. Então, a Abrage acaba apoiando um pouco nesse lugar de entender como é que fortalece questões, por exemplo, como eu falei, né, de segurança, para que essas organizações exerçam sua atividade, né? Tem uma outra demanda que apareceu também muito comum a todas as organizações, que é como é que essas organizações conseguem se aproximar mais do público, da audiência que eles querem atingir dentro do território. Outra demanda que também é muito comum tem a ver muito com o acesso a informações públicas, né? Uma qualificação para usar melhor dentro do território a lei de acesso à informação. Então, tem algumas coisas que são muito semelhantes em relação a demandas e coisas que são mais específicas que dependem de um contexto regional. E aí a gente vai encaixando, né? E aí também tinha uma coisa que foi transversal a todas, que é que a gente está num processo aí de preparar para cobertura de eleições, né, municipais, e todas essas organizações de alguma forma mobilizadas para entender como é que então a gente dá conta de fazer uma cobertura que entregue a informação, né, que o município ali precisa para tomar sua decisão, né? Qual que vai ser o recorte, como é que a gente vai se organizar para isso. Então, a questão da cobertura das eleições também foi um tema transversal nas formações, tem sido um tema transversal nas formações. Uhum. A gente recebeu uma pergunta aqui do Carlos. Ele pergunta, né? No caso, é uma formação jornalística para comunidades. Você quer responder? Posso responder, Carlos. Na verdade, a gente junta um pouco de tudo, né? Porque quando a gente está falando de contextos de cidades muito pequenas, por exemplo,
Poções, que é no interior da Bahia, ali no sertão da Ressaca, perto de Vitória da Conquista. Poções é uma cidade muito pequena, né? Se a gente for mapear ali quantos jornalistas e comunicadores atuam, a gente está falando, né, de um público muito circunscrito. Qual que tem sido a estratégia desses veículos nesse caso, né? Que atuam dentro desses territórios, que é o caso do Coreto, por exemplo, que é um veículo que faz a cobertura ali de Poções e em torno. Tem sido mobilizar a comunidade. Porque ao mobilizar a comunidade e usar o processo formativo para fazer essa mobilização, você ajuda a comunidade a entender qual que é o papel do jornalista dentro daquele território, né? Então, por que que é importante um jornalista existir? Qual é a função daquele jornalista ali, do veículo e da organização dentro desse território? Para que você possa apoiar de duas formas principais. Uma é ajudando no processo de levar informação e pautas, né, e reivindicações para que esse veículo possa estar atuante, né, então possa cobrir. A gente sabe o quanto que é importante o jornalista ter uma escutativa para essas comunidades, mas também para ter um apoio financeiro e até de segurança, né? A gente está falando de territórios que muitas vezes esses veículos eles estão isolados, né, atuando de forma isolada. Então, trazer a comunidade para dentro desses processos formativos tem sido muito estratégico. E aí a gente está falando de pessoas que atuam em áreas diferentes. Então, tem gente que trabalha dentro da prefeitura, tem gente que trabalha com educação, dentro da academia, que tem participado, movimentos sociais, que têm participado desses processos, porque é estratégico para a organização conseguir qualificar essa comunidade para a produção e para o consumo desse jornalismo que está sendo produzido. Não sei se eu fui clara, mas pode perguntar de novo se eu ainda não fui. Carlos, qualquer coisa é só mandar aqui, né, se tiver mais alguma dúvida, mas eu, pelo menos, acho que ficou bem claro. Às vezes aqui foi sim. Obrigado, Nina. Eu acho interessante também, quando a gente fala de relações educacionais, de aprendizado, que às vezes a gente pensa sempre numa via de uma mão só, né? O professor, a professora, tutor, enfim, né, colocando algo na lousa e deixando que os outros aprendam. Mas muitas vezes ocorre um movimento contrário, né? Do professor, tutora, aprender com os participantes, com as alunas. E eu queria saber de você, Nina, e se você falando com os tutores, né? Se tem alguma coisa que vocês aprenderam sobre jornalismo local, sobre iniciativas locais, que de repente fugia do senso comum, ou era algo que não esperava, ou se de repente só reforçou algo que já se sabia sobre o jornalismo local praticado no Brasil. Eu acho que cada contexto traz para a gente muita riqueza de informação, assim, né? Primeiro, sobre um desconhecimento geral que a gente tem em relação ao jornalismo local produzido no Brasil, porque a gente, normalmente, quando a gente fala jornalismo local, a gente já vem junto com né, com esse termo aí, algumas imagens muito cristalizadas sobre como esse jornalismo local opera. E o que a gente tem observado, e também foi um exercício que a Abrage fez na seleção dessas organizações, da gente borrar um pouco essas fronteiras, né? Entendendo que essas organizações têm formatos muito diferentes, muito diversos, elas atuam de formas muito distintas. Então, se você pega o caso, por exemplo, do Fala Roça na Rocinha, o Combi Jornalismo, né, em Santa Catarina, você entende que as dinâmicas são muito diferentes. E aí, o que a gente tem observado é que as propostas que nascem também desses encontros, elas têm características muito próprias. Então, no caso, por exemplo, da Combi Jornalismo, eles resolveram mobilizar, articular uma rede, né, de comunicadores locais. Então, eles trouxeram de todo o entorno, foram quase 100 pessoas participando do encontro. E aí você tinha desde lideranças quilombolas, ativistas indígenas da região, né, que estavam de alguma forma produzindo comunicação e que precisava ser ativada para
para que eles pudessem começar a compartilhar conteúdo, coberturas, processos, conhecimento, né? Então, foi muito mais no sentido de troca, de comunhão ali, do que de fato desse papel, né, de um educador que vem, né, um professor que vem passar um conhecimento. E aí eu acho que falta para a gente um pouco, quando a gente fala sobre jornalismo local, esse vocabulário de formatos, de linguagens, de modelos, em que esse jornalismo local está sendo aplicado no Brasil. Porque se a gente pega o contexto, né, nacional, quando a gente olha para essa questão dos desertos, né, de notícia, se a gente vai atrás desses dados, a gente entende que existe um desafio muito grande que é fazer com que essas iniciativas parem de pé, não no sentido só de sustentabilidade financeira, né, mas da própria dinâmica e de operação. E aí, quando a gente tenta colocar isso numa caixinha, a gente empobrece as possibilidades de existência dessas atividades, dessas iniciativas, né? Porque elas podem ter formatos muito múltiplos. Então, eu acho que o aprendizado que a gente está construindo nesse processo é um pouco esse, assim, né? Como é que o jornalismo ele borra um pouco as fronteiras, como é que a gente extrapola essas caixinhas para que a Abrage, enquanto uma associação que preza pela existência do jornalismo, pode apoiar né, essa disseminação dessas ferramentas para muitos lugares, para muitos territórios, né, com uma abrangência muito maior do que ela já faz, que já é, né, relevante, mas que ela pode ir além. Então, acho que esse tem sido o principal aprendizado que a gente tem coletado aí nessas experiências. Tem alguém que perguntou aqui. Sim, o Martinho. Martinho de Angola. Vou fazer aqui a ponte entre Atlânticos e sobre o Atlântico. Primeiro, né, vou trazer a pergunta dele um segundinho depois, vou trazer uma antes. É possível replicar, se a gente está falando agora, né, de levar essas ferramentas para outros lugares e saindo um pouco das fronteiras nacionais, é possível, de repente, outros países e outras associações, instituições replicarem o projeto? Travou um pouquinho aqui para mim. Vocês estão me escutando? Oi, sim. Você me Tá, escuta? escuto. Replicar é sempre uma palavra complexa, né? Complicada da gente Sim. usar, porque nada funciona da mesma forma em lugar nenhum, né? Se eu tô aqui 10 metros do lado, já não vai ser exatamente a mesma coisa. O que a gente entende que é possível é como é que a gente desenvolve maneiras de aplicar tecnologias que são efetivas e que estão a serviço de trabalhar com transparência, com acesso à informação, né, com fiscalização do poder público e do poder privado dentro de um território. Então, tem uma série de ferramentas que a gente entende que são relevantes e importantes para a vida em sociedade, para uma vida cívica, né? É óbvio que isso não vai funcionar em todos os lugares da mesma forma. Então, só para dar um exemplo, a gente tem uma das ferramentas que a gente tem levado para esses espaços é o uso da Lei de Acesso à Informação. Em Poções, a Lei de Acesso à Informação não é implementada como ela deveria, assim como não é em muitos municípios. Então, não adianta eu falar, entra lá no e-mail da secretaria, faz um pedido de lei de acesso e aguarda 20 dias para você receber o retorno, porque é isso que está escrito na lei. É isso que o município deveria fazer. Mas não, o município não tem estrutura para fazer isso, não tem servidor público treinado para fazer isso, às vezes não tem um sistema, né, implementado para fazer isso. Então, quais são os jeitos que a iniciativa dá e que a comunidade dá? É hackear o sistema, né? É conseguir o telefone do secretário, né, fazer uma fonte dentro da prefeitura para conseguir a informação, para conseguir a base de dados. Então, assim, não adianta eu pegar uma oficina de lei de acesso e achar que ela vai funcionar do mesmo jeito em todos os territórios, porque não vai.
E aí o que a gente tem entendido é como é que a gente adapta, então, esses conhecimentos? Como é que a gente aprende com essas estratégias que estão sendo desenhadas em contextos que não são irrelevantes, não é minoritário a quantidade de município que não aplica a lei de acesso no Brasil, né? Isso é um dado. A gente acabou de receber um relatório de transparência governamental que fizeram em todos os municípios brasileiros. A Open Knowledge fez, já divulgou esse relatório, tá lá. Nem o melhor dos mundos, que é São Paulo, a gente está num nível de transparência legal, né? Que seria considerado bom. Então, como é que a gente usa essas experiências, tenta sistematizar um conhecimento para que a gente possa avançar, né? Então, replicar seria nesse sentido, de entender o mínimo possível que a gente precisa compartilhar de conhecimento sobre um assunto que a gente tem um entendimento, para que as pessoas possam avançar no processo no processo democrático, né? E como é que o jornalismo ajuda, tem um papel, uma função nesse jogo. Então, é um pouquinho nesse sentido, assim. O Tá. Carlos falou, na minha cidade não atualizam o portal da transparência desde janeiro. Acho que você está em vantagem ainda, Carlos. Até que tá bom, né? Cidade que não 2024. tem portal de transparência. Agora, indo aqui para a pergunta do Martinho, são duas, na verdade, tá? Vou ler a primeira, depois a gente vai para a segunda. Estratégias que podem ser adotadas no processo de mobilização das comunidades minoritárias, principalmente quando se trata de educação. Aí é uma resposta que ela vem da própria comunidade, da própria organização, né? Os processos de mobilização, eles já são processos que na verdade, todas essas organizações que a gente selecionou para o projeto, isso era um dos critérios, né? A gente olhava para como é que a organização mobilizava a sua rede, quais eram as tecnologias, o conhecimento já aplicado, porque isso era muito importante para o projeto, né? Que a gente tivesse já um diálogo estabelecido entre organização e território. E aí a gente tem um universo, né, de ferramentas, de estratégias que essas organizações utilizam, né? Vou dar um exemplo em Poções, que elas estão inaugurando o cafezinho com a comunidade, que é uma vez por mês, as jornalistas, né, as responsáveis pelo projeto, vão em um bairro para tomar um café com a comunidade, né? Sem uma pauta definida, ou às vezes com alguma agenda, com alguma questão que tenha aparecido, mas para dialogar, para escutar, na verdade, demandas comunitárias, de movimentos, de associações, porque isso alimenta o processo jornalístico, né? Então, mas isso é muito individual ali das características de quem está tocando essa organização, né? E dos instrumentos que essas organizações têm estabelecido ao longo do tempo com as suas comunidades. Mas tem, assim, um vocabulário imenso para a gente falar de metodologia nesse sentido. E seguindo, acho que vai na mesma linha até a próxima Ah, pergunta dele. Que dinâmica um jornalista comunitário deve ter para que a sua informação seja aceita de forma agradável? eu não sei o que você está perguntando em relação ao que significa agradável nesse sentido, Martinho. Vou tentar responder, mas aí você me diz se é por aí. Eu entendo que está muito ligado a essa primeira pergunta, porque quando a gente vê que as organizações, as iniciativas, e aí quando a gente está falando de um território, eu acho que isso é muito potente, porque é diferente de um veículo nacional, que a gente não sabe direito quem é o público, né? A gente tem lá dados de analytics, a gente tem dados de redes sociais, mas a gente não conhece essas pessoas. E aí, quando eu estou falando de um veículo de território, cara, o jornalista é vizinho dessas pessoas. O jornalista come na padaria, né, da pessoa que lê o jornal, né, de que consome aquele conteúdo. Então, vocês já parte de um cenário muito mais promissor, eu acredito, porque você já tem um vínculo afetivo com aquelas pessoas. E afetivo no sentido de amores e ódios, né? Cabe tudo aí, nessa relação de afeto, mas que você já tem uma relação, você já tem um vínculo estabelecido.
Então, o que a gente tem observado, e aí, mais particularmente na minha trajetória há 15 anos, olhando para isso, é que esses vínculos afetivos, eles acabam sendo a principal estratégia para que a informação chegue nas pessoas, porque elas vão confiar naquela informação porque elas te conhecem, né? Porque você tem legitimidade dentro daquele contexto, porque elas sabem aonde você nasceu, quem é sua família, o que você passou para chegar né, naquele lugar, quais são as suas intenções. Então, tem uma espécie de vínculo afetivo que ajuda a legitimar essa informação quando ela é distribuída. E aí, essas iniciativas, né, de mobilizar essas comunidades para participarem desse processo ajuda muito a aproximar quem está mais distante, né? Quem não se acha pertencente àquela comunidade por diversos motivos e razões, ou quem, na verdade, se diz desinteressado de informação ou de política, tem muita coisa, já não aguento mais, me deixa no TikTok. Esse tipo de mobilização ajuda a aproximar as pessoas da informação. E aí, nesse sentido, eu acho que a informação fica mais agradável, porque você já tem uma relação de afeto com aquilo, né? Ela não é algo que você está recebendo de forma aleatória, ela incide diretamente na sua existência, né? No seu acesso à cidade, aos direitos, nas suas demandas. Então, eu acho que é um pouco por aí o que a gente tem observado. A Débora trouxe duas perguntas aqui interessantes também, seguem a mesma linha, né? Das que o Martinho fez, que é a seguinte: como se dá a mediação em relação aos consensos construídos na comunidade? Você acredita que o trabalho no jornalismo comunitário tem papel na mobilização dos territórios, como as responsabilidades implicadas nesse processo? Uau, Débora, essa é uma pergunta desafiadora, assim, porque eu vou pegar alguns exemplos. Eu acompanhei muito o processo dessas organizações durante a pandemia. E eu acho que é um exemplo que ajuda a gente a entender um pouco esse contexto, esse cenário, né? É, quando a pandemia começou, a gente tinha pouco acesso à informação, né? A gente estava todo mundo batendo cabeça, assim, né? Mas quais são os riscos? Como que a gente se protege? O que que a gente precisa fazer? Todo mundo num surto coletivo, num grande desespero. Só que a gente em contextos muito diferentes, né? A gente fala, estamos todos no mesmo barco. Mentira, alguns estão na canoinha, outros estão na lancha, outros estão no Titanic, né? A gente não está no mesmo barco. A sociedade brasileira não é o mesmo barco. Então, nesse momento, para mim ficou muito claro, assim, como né, água e azeite, óleo, o papel das mídias comunitárias. Porque enquanto a gente olhava para o jornalismo nacional, tradicional, de grande acesso, enquanto eles orientavam, isole-se, use máscara, fique em casa, se isole nos cômodos da sua casa, lave as mãos a cada 5 segundos. A gente sabia que em contextos periféricos, de escassez a recursos hídricos, né, por exemplo, muitas comunidades não têm acesso à água, né? E eu não estou falando de regiões muito outras, estou falando de Paraisópolis aqui em São Paulo, por exemplo, né, que todo dia, em algum momento do dia, falta água, até hoje. Então, o que a gente começou a observar é como é que essas mídias começaram a se organizar para entender, tá, essa informação não nos serve. Essa informação que a Globo está dando, que os grandes jornais estão dando, não nos serve, porque elas não contemplam o nosso contexto. Como é que a gente, então, vai desenvolver aqui uma informação que olha para esse contexto e ajuda a cuidar dessa população? Então, se você não pode se isolar num cômodo, porque a sua casa é um cômodo, né? Então, e lá moram 5, 6 pessoas, como que a gente se cuida dentro desse contexto? Né? E aí a gente começou a observar, por exemplo, no Complexo do Alemão, até escrevi um artigo sobre isso, falando sobre as faixas que eles começaram a colocar para orientar os moradores, né? De como se precaver dentro daquele contexto no Complexo do Alemão, né? Como que você compartilha, se você tem água, se você tem sabão,
né? Como é que você, dentro de um mesmo cômodo, consegue se isolar? Quais, né, as orientações, se você não tem acesso à máscara, onde você acessa isso? A mesma coisa quando surgiu o auxílio emergencial. Também, se for pegar os grandes jornais, nenhum ensinava como é que a pessoa acessava o auxílio. As notícias eram: existe um auxílio emergencial. Tá, mas como que eu faço para pegar esse dinheiro? Porque eu preciso dele. E aí você entende, jornalistas que estavam fazendo essas matérias não precisavam acessar esse recurso. Então, não era preocupação de quem estava escrevendo, né? Isso. Enquanto que organizações comunitárias, né, de jornalismo local, estavam produzindo, tá? Então, ó, baixa o aplicativo, jornalismo de serviço, baixa o aplicativo tal. Se você não conseguir, entre por esse caminho, o tanto que você pode receber de tanto a tanto. Então, fica muito claro daí um pouco, acho que na sua pergunta, Débora, vê se eu te respondi, mas que tem um papel essencial, porque a gente está falando sobre contextos muito desiguais, né? E aí, quando a gente está falando de veículos, iniciativas que comunicam a partir, né, de dentro desse contexto, para esse contexto, isso faz toda a diferença, especialmente quando a gente está falando de emergências, de saúde pública, né, de cenários mais caóticos e catastróficos, mas também de cenários onde as coisas estão mais normais. Isso faz muita diferença. Certo. Muito obrigado, Nina. Você estava falando das mídias aceitas do projeto. Eu fiquei curioso agora. Qual o perfil do pessoal que tem participado? Se é mais gente já envolvida com internet, blogs, redes sociais, ou são rádios comunitárias? Existe um perfil fixo ou ele varia muito? O perfil varia de acordo com o território. Então, a gente tem desde sites, né, como é o caso do Coreto, por exemplo, que tem o site, mas também tem newsletter via WhatsApp, né? Tem um serviço mais digital. A gente tem o Fala Roça, que tem conteúdo na internet, mas tem um jornal impresso também, que é super importante, porque muitas pessoas dentro do território não acessam ainda a internet, né? Não têm um acesso completo à internet. Então, o jornal físico é muito importante. A gente tem o caso de TVs comunitárias, né, que fazem um trabalho, né, via internet, por exemplo, lá na Restinga, mas que fazem circuitos de comunicação comunitária. A gente tem aí associações que trabalham com essa parte de educação e formação para rádios comunitárias, que é o caso da Associação Giramundo, que trabalha voltado para isso, Giramundo não, desculpa, Magnifica Mundi, em Corumbá de Goiás, que tem um trabalho com rádios comunitárias, então depende muito do território, da configuração do território, mas com experiências muito múltiplas, assim, de nenhum faz uma coisa só, que não é suficiente. É difícil, né? Uma pessoa só, um veículo fazer uma coisa só. Somos múltiplos, mesmo que a gente não queira. E agora o Rafael traz uma pergunta aqui, como ele mesmo diz, cadê aqui? Uma salada de problemas, né? Ele primeiro faz a introdução dele com uma salada de problemas em relação a ele traça um desenho do aspecto de comunicação e jornalismo no Brasil. Ele diz que, em geral, em comunidades, cidades menores, existem veículos de comunicação servindo aos neocoronéis, né, políticos e empresários que têm grande influência, grande poder nessas cidades, ou ausência total de informações. E depois ele traça também os problemas da fake news, o problema, as dificuldades para as pessoas dessas comunidades locais se capacitarem como comunicadores e jornalistas. Então ele pergunta: como podemos fortalecer a imagem do jornalismo como um veículo de interesse público e de relevância para a sociedade? E, ao mesmo tempo, como minar as tentativas de descredibilizar o jornalismo, ou seja, como oferecer jornalismo a esses locais, a essas comunidades? Rafael, pergunta de US$ 1 milhão. É, eu acho que, assim, é, eu sou a defensora. E aí eu estou respondendo muito
com base nas minhas pesquisas, para além do projeto Caravana, assim, né? Mas eu entendo que no caso do jornalismo local, ele tem um poder muito grande, por causa disso que eu coloquei um pouco na minha resposta anterior, falando dessa relação de vínculo comunitário, né? A gente vê isso muito forte quando a gente vai para as iniciativas, né? Por exemplo, Falar Roça na Rocinha. O respeito que o Michel tem, a legitimidade que o Michel, que é o fundador do jornal, tem dentro daquela comunidade, é o que faz com que as pessoas olhem para ele como uma referência, né? Então, que elas o procurem quando elas precisam de alguma informação, que elas o procurem quando elas precisam checar se uma informação é verdadeira ou não, que elas se aproximem, né, da organização, como forma de fortalecer ou reivindicar direitos que estão sendo violados dentro do território. Então, para mim, eu acho que tem uma resposta muito simples e muito óbvia para essa pergunta, que eu acho que a gente fica transformando ela num grande problema, que é o jornalismo, ele é um serviço. Se a gente não está servindo as pessoas, né? Ou seja, entregando para elas as informações de necessidade para garantir esse cotidiano, vai ser muito difícil a gente conseguir convencê-las de que a gente é necessário, né? E aí eu acho que o jornalismo local sai numa vantagem porque ele está olhando para um recorte mais restrito, então dá para a gente aprofundar mais as coisas, dá para a gente mergulhar melhor, a gente não precisa falar de grandes contextos, a gente não, né, a gente está falando do dia a dia ali da vida das pessoas. Então, eu acho que tem uma coisa que passa pela postura do jornalista, quando eu falo sobre isso, que é você entender que você não é Deus, que você não vai resolver o problema das pessoas, que você não está escrevendo para os seus colegas jornalistas, mas que você está a serviço das pessoas dessa comunidade. Então, se você está a serviço das pessoas, você precisa dialogar aqui, olho no olho, no mesmo lugar, né? Você é tão cidadão quanto, né? Esses problemas não afetam só a eles, te afeta também, né? Então eu acho que para mim a resposta está nesse lugar da postura do jornalista, de como é que a gente se coloca dentro dessa comunidade, de como a gente compartilha. Eu acho que isso é o que vai destravar. Não adianta a gente querer brigar com as grandes plataformas, a gente não tem força para isso, a gente não tem recurso financeiro para isso, né? Isso aí é uma questão de regulação e de regulamentação que precisa ser endereçada, que precisa, né, que a gente precisa brigar para que isso aconteça, né? No caso, especificamente falando sobre notícias falsas e desinformação, mas que eu acho que tem antídotos possíveis, e para mim passa muito por esse lugar de olhar para a postura desse jornalista, e sendo um jornalista local, um comunicador local, eu acho que a gente está em vantagem, e a gente precisa usar isso a nosso favor, mas aí a gente precisa olhar para como é que a gente está dialogando com as pessoas, né, e escutando em primeiro lugar as pessoas. Uhum. Saindo rapidamente aqui do meu lugar de mediador, só trazer uns meus 5 centavos, que eu me recordo, tinha um jornal aqui em São Paulo, que era Agora, que ele atendia, era impresso, vendia muito em bancas. Ele tinha construído uma relação muito forte de confiança, principalmente com idosos, com aposentados em geral. E assim, saindo da personificação, né, da pessoa jornalista, para a marca, para o veículo, porque ele era muito informativo em questões de aposentadoria, de calendário, de como fazer o saque, como você pedir, como você provar que você não está morto, que você ainda pode receber a aposentadoria. E aí, quando acabou o jornal, foi na caixa de entrada, né, reclamando, não, mas e agora? Como é que a gente vai saber? As questões do INSS, estou aposentado, não sei mais para onde eu vou. E Uhum. como isso criou um vácuo, né? Como tinham construído essa imagem e agora não existe mais. Sim, não, tem um exemplo maravilhoso que quando aconteceu né, a história da barragem lá em Mariana, que a Arquidiocese de Mariana recebeu muitas doações, né, para a reconstrução da cidade, e aí a própria associação escolheu
pegar parte dessas doações, parte desse recurso e investir na construção de um jornal que ia fiscalizar como é que a Vale estava lidando com, enfim, pagamento de indenizações, enfim, fiscalizar, contar a história das pessoas que tinham sido afetadas, fazer um registro, uma memória, né? Então foi assim, a própria comunidade decidindo pegar esse dinheiro que poderia ser utilizado para milhares de coisas e resolver investir num jornal, né? Isso é muito simbólico, né? A gente precisa confiar de que se a gente construir, se a gente construir, eles virão. Então é um pouco esse o exercício, eu acho. Eu acho até que essa sua última fala se conecta com a pergunta que a gente recebeu agora do Carlos, que é como essas comunidades podem atuar no combate à fake news e desinformação. Carlos, eu acho que tem um caminho importante e que também é uma característica que daí eu tenho observado estudando o jornalismo local, é que essas organizações sempre têm um braço de educação. E eu acho que isso é muito estratégico e muito inteligente, porque você está fazendo duas coisas. Uma é você está ajudando as pessoas a terem autonomia, né, nesse processo de receber, filtrar, entender, né, o que que é fonte primária, o que que é fonte secundária, como é que eu busco, como é que eu checo informação. Então, você está construindo, ajudando a construir autonomia dentro daquela comunidade para isso. E outra é você estar formando audiência, né? Porque quanto mais essas pessoas estão qualificadas para consumir informação, melhor vai ser esse debate, maior vai ser o consumo. Então, eu entendo que isso já tem acontecido, né? Muito sem recurso, isso é muito feito ali da forma que dá, mas que eu acho que é um processo essencial a gente pensar que não basta a gente distribuir o conteúdo, a gente precisa, sim, de alguma forma, ajudar a qualificar essa audiência para entender a importância da informação, para entender como é que checa, como é que vai atrás, né, das fontes primárias, porque isso não é um grande segredo, a gente não é o dono da chave do baú de ouro, entendeu? E isso ajuda na própria relação de existência do veículo dentro do território. Gente, estamos na nossa reta final aqui, últimos 5 minutinhos. Nina, sobre o projeto agora, quais são os próximos passos, né? Em que pé está? Se eu não me engano, agora vocês vão para o norte, né? Para o norte do Brasil, Nordeste acho que já foi. Como é que vocês estão? Já foi, já foi. A gente tá agora, a gente vai para a região norte, então a gente tem ainda 5 organizações que estão nesse processo de construção das suas formações, né, nos seus territórios. Mas antes a gente vai ter o Congresso da Abrage agora em julho, então todas elas vêm para São Paulo para se conhecer pessoalmente. Então a gente está bem animado assim com esse encontro, porque daí tem algumas organizações que já fizeram, vão compartilhar um pouquinho do seu processo, e essas outras 5 organizações que ainda não realizaram a formação, mas que vão poder se conhecer aí pessoalmente. Então, no segundo semestre a gente realiza esses outros 5 encontros. E saindo de lá, a gente vai ter uma série de conteúdos que a gente está sistematizando ao longo desse processo, que a ideia é conseguir compartilhar isso também com outras organizações, né? Então, o projeto ele se encerra um pouco olhando para esse aprendizado que foi construído. Então, um exemplo é isso, assim, minha cidade não tem lei de acesso à informação funcionando. Como eu, enquanto jornalista, posso, né, ajudar a implementar a lei de acesso? Então, a gente está trabalhando com o Fórum de Lei de Acesso para construir esse material. E como a gente pode pressionar, né, o poder público, o local, a prefeitura, para criar ali um site, um repositório, começar, né, de fato implementar a lei de acesso no município. Então, a gente está começando a construir agora esses materiais, que daí eles vão ficar disponíveis para todo mundo, mesmo quem não participou do projeto, poder aí, de alguma forma, se beneficiar desse conteúdo.
Então, só para esclarecer, eu fiquei com uma dúvida. Esse material não é um material jornalístico, é um material que pode ajudar em outras formações? Formativo, ele é um material Tá, formativo para outras organizações que atuam dentro de territórios com jornalismo local. Então, é o que a gente entende que são ferramentas compartilháveis para esses contextos, né, que a gente tem visto aí nas 10 regiões que a gente está atuando pelo Projeto Caravana. legal. Acho que vai ser muito importante para quem nos acompanha, não só, mas também para outras pessoas interessadas em jornalismo e comunicação local. Por fim, a gente recebeu aqui comentários positivos, pena que está acabando. Léo Adriano te parabenizando pela abordagem. Rafael Pinheiro também agradecendo a você, ao Estúdio e a mim. Martinho também dizendo que foi muito proveitoso essa formação. Nina, tem alguma coisa, aquela pergunta clássica do jornalista, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha relevante dizer nesse contexto? Ah, só agradecer pelo espaço, Daniel. Eu acho que nossa intenção é que o projeto Caravana continue, né? Que a gente tenha uma segunda edição. Então, também para quem tiver interesse, ficar aí atento nas redes da Abrage, acompanhar, né, as redes da Abrage, tanto no Instagram quanto no próprio site, para novidades em relação ao projeto e também para poder se engajar com esses conteúdos, poder, enfim, também comentar, né, dar um retorno para a gente se está usando, como está usando, isso para a gente é muito importante. E força para quem está fazendo jornalismo local, que a gente. Bastante, exato. Bom, é isso então. Nina, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, A todos Daniel. que nos acompanharam, muito obrigado pelos comentários, pelo engajamento. Foi bem legal ter a contribuição de vocês aqui. Valeu, gente. Beijos e abraços. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.